tinha em torno de 1 ano e meio e estava doente. Além disso, a posição adotada pelos pais veio a fazê-lo referenciar a figura animalesca do lobo às posições adotadas. A identificação o levou a temer a imagem dos lobos. Sendo assim, a imagem veio ser ponto de partida para os outros efeitos angustiantes. Sergei passou a correlacionar sua cena primária a histórias que lhe foram contadas na infância. Assim, diante de sua fobia, ele percebeu que seus pais se tornaram lobos em sua concepção, onde a mãe tinha o papel de lobo castrado que em uma das histórias ficou sem o rabo, e o pai o lobo que trepava nos outros lobos. Em tal perspectiva, seu medo se desenvolveu apenas na figura paterna. Considerando o desfecho do sonho como sua angústia apartada por sua Nânia, aqui a angústia se entende pela recusa do desejo da satisfação sexual com o pai. Mediante ao sonho apresentado, o paciente atingiu uma nova fase de sua organização sexual. Até então, os opostos sexuais haviam sido entendidos como ativo e passivo. Assim, sua meta era ser passivo ou ser tocado em sua genitália. Tal questão foi alterada pela regressão e organização sádico-anal, visando então o masoquismo ao ser punido e golpeado pelo pai. Tratemos agora da zoofobia. Entendendo que inicialmente o menino correlacionava seu medo de lobo com os contos que lhe eram contados na infância, mais adiante veio à tona a análise de tal medo a partir do entendimento da cena primária sexual. Visto isso, sua zoofobia é tratada como uma problemática que segue essa mesma lógica. A presente problemática se deu a partir da conexão que o paciente fazia entre os animais e as figuras de feminino e masculino, como, por exemplo, bater de asa das borboletas que lhe lembravam as pernas de mulheres abrindo e fechando. Por último e não menos importante, a neurose obsessiva. Consideraremos que a neurose obsessiva do paciente foi influenciada por fatores psicológicos, como a relação com os pais, as experiências na infância e as crenças religiosas. Visto isso, aos 4 anos e meio, seu estado permaneceu o mesmo, pautado na angústia e na irritabilidade. Diante de tal cenário, sua mãe, na esperança de distrair o filho, apresentou a história bíblica. Tal introdução foi responsável pelo fim da fase anterior de zoofobia, mas acabou por substituir os sintomas de angústia pelos sintomas obsessivos. Sergei passa então a seguir longos rituais noturnos, como rezas antes de dormir e séries intermináveis de sinais da cruz na testa. Além disso, o paciente costumava subir numa cadeira e dar a volta pelas imagens de santos na parede do quarto, beijando cada uma delas devotamente. Em contrapartida ao comportamento religioso, o paciente apresentava pensamentos de sacrilégio como xingamentos a Deus. Por outras vezes, ainda surgia a necessidade de expirar ruidosamente ao observar pessoas que lhe causavam pena, como mendigos, aleijados e velhos, apresentando o desejo de não se tornar como eles. Dentro desse entendimento, é importante salientar a percepção que o Sergei tinha do pai na época. Aos 6 anos, fazia meses que ele não via seu pai, e cabe lembrar o diagnóstico de loucura maníaco-depressiva do mesmo. Sua mãe então levou ele e a irmã até a cidade, alegando que eles iriam ver algo que os deixaria felizes. Ela levou eles a um sanatório, onde viram novamente o pai e ele parecia mal, o que despertou a pena no filho. Sendo assim, o pai não era nada mais do que um dos objetos humanos que causava a pena. Entende-se então que a neurose obsessiva é composta por um conjunto de sintomas e que no presente caso ela se encontra pautada em pensamentos objetivos e compulsões ligadas à religião. Assim, a neurose obsessiva do paciente se deu através de todo o percurso histórico citado ao longo da narrativa, desde a relação com a irmã até o complexo de castração, o erotismo anal e a religião. Pode-se concluir, então, após a análise do caso, que após a irmã mais velha ter apresentado a imagem do lobo ao paciente, o menino desenvolveu um temor do animal, o que acabou por levá-lo a uma forte angústia.
Diante de tal fator, a imagem do lobo atrelada ao seu sonho foi relacionada à sua figura paterna que se fundia com a cena primária, ou seja, a visão do ato sexual dos pais. Sendo assim, é conclusivo que essa cena obteve grande influência em sua neurose obsessiva, pois a ligação entre a imagem do lobo com a paternidade gerou medo predominantemente em sua relação paternal, onde, a partir de suas crenças religiosas, influenciadas principalmente pela mãe, acabou por gerar essa crença que buscava proteção. Assim, Sergei repetia os atos religiosos como uma forma de buscar essa proteção, focalizando no medo do abandono gerado pelo pai e fortalecido por sua nânia. O tratamento. Definido como um processo trabalhoso devido à resistência do paciente, nos primeiros anos poucos resultados foram observados. Diante de tal problemática, a definição de um tempo pré-determinado para a finalização da análise contribuiu para a abertura de Sergei. Diante desse processo, a análise do sonho fundamentou toda a interpretação das questões inconscientes que levaram o jovem ao adoecimento. Entendido isso, o processo da análise permitiu ao paciente a reflexão sobre suas vivências, emoções, desejos e como eles afetam a situação atual ao qual ele se encontra, ou seja, o de adoecimento. O encerramento do caso. Embora Freud não pudesse afirmar com certeza a veracidade de sua interpretação da cena primitiva, o caso do Homem dos Lobos permaneceu como um marco importante na história da psicanálise. Durante esse processo, Freud pôde comprovar a existência da sexualidade, ressaltando que a sexualidade não se fundamenta apenas aos atos sexuais, mas também aos afetos, incluindo então os desejos de amabilidade, de reconhecimento e o amor fraternal. E também ele fundamentou a interpretação dos símbolos presentes nos sonhos e nos pensamentos inconscientes. O tênue limite entre a neurose e a psicose. Na concepção freudiana, a neurose se refere a um distúrbio psíquico resultante do recalque dos desejos censurados em algum momento da vida. Tais desejos se prendem ao inconsciente e encontram meios de se manifestar. Assim, quando os resquícios dessas manifestações escapam para o consciente, eles acabam resultando em sintomas neuróticos. Mas o que são esses desejos reprimidos? Em suas consultas, o Freud frequentemente percebia que seus pacientes traziam à tona lembranças de abusos e no caso do Homem dos Lobos não foi diferente. Entretanto, ele percebeu que as lembranças eram na verdade fantasias, sendo assim esses pacientes não haviam sido de fato abusados, mas sim trouxeram à tona desejos e fantasias que haviam sido recalcados devido a repreensões. Assim, a existência infantil e sua relação com a sexualidade não é necessariamente referente ao prazer das genitálias, mas sim às sensações derivadas de questões afetivas. Entendido isso, a neurose infantil é o resultado de desejos interditados que por um tempo ficaram inconscientes e que, ao escaparem para o consciente, se manifestaram com alguns sintomas. Esses sintomas definem o tipo da neurose. A primeira é a neurose histérica, onde se encontram sintomas fisiológicos, a seguir a neurose obsessiva, que são sintomas obsessivos que são traduzidos em rituais, a neurose fóbica, que é o desenvolvimento de medos irracionais, e a neurose atual, que se refere à vida sexual adulta e não só aos desejos infantis. Devido ao tempo, eu não vou me aprofundar nos tipos de neuroses atuais. Visto isso, as neuroses são de fato quadros patológicos, onde os mecanismos de defesa atuam no contexto de uma doença psíquica e o neurótico costuma entender que precisa de ajuda, pois ainda é mantida aquela ponte com a realidade. O psicótico, por outro lado, ele, ao contrário do neurótico, está em conflito com o mundo externo e não o interno. Então ele passa a construir uma realidade paralela e não tem mais uma relação direta com a realidade. Podemos entender então que a neurose afeta a emoção e a psicose afeta a razão e a ação. Referente à insuficiência de interpretação e à necessidade da construção, resultando na elucubração da cena primária. Devido à dificuldade de entender a pergunta, o grupo interpretou a mesma da seguinte forma:
Como se dá a construção da cena primária em relação à insuficiência de informações durante a construção de sua narrativa e qual sua importância para a fundamentação do restante do caso? Entendendo que, num primeiro momento, Sergei se apresenta para Freud como uma angústia recorrente dos sonhos do lobo, durante tal análise se fazem presente a necessidade da interpretação dos símbolos presentes nas manifestações inconscientes. Visto isso, a partir da ausência de informações sobre o passado do paciente, se faz necessária a apresentação da cena primária. Assim, se fez necessária a compreensão da cena primária para descobrir a raiz da neurose obsessiva presente no paciente e onde em tal processo a fala invade o processo do consciente, levando ao autoconhecimento. Finalizamos então o nosso trabalho com uma citação de Freud que diz: "Volte seus olhos para dentro, contemple suas próprias profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se." Muito obrigada pela atenção.